Salve, salve, galera, ligada aqui no canal do Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista, e sou profissional de desempenho e scout de futebol. E chegou mais uma vez a gente analisar equipes do Campeonato Brasileiro para entender a forma como os times jogam e como poder escalar jogadores dentro desse time ou contra esses times. E dessa vez chegou a oportunidade da gente avaliar o time do Botafogo. Será que o campeão da América e o campeão brasileiro voltou com o Renato Paiva? Vamos aqui conferir uma análise minuciosa das ideias de jogo do novo Botafogo e também duas peças que vocês podem ficar de olho para o Cartola dessa temporada. Fica de olho nesse vídeo após a vinheta. Começando pela organização defensiva do Botafogo, a gente vai observar que com o Renato Paiva, o Botafogo está marcando 4-1-4-1, porque está utilizando uma espécie de três volantes, que é o Gregory, o Marlon Freitas e o Patrick de Paula. É uma marcação com referência de zona que visa gerar superioridade numérica na zona da bola, como foi agora um quadrado com 4 jogadores contra 3 jogadores do Palmeiras no corredor lateral, aonde a bola se encontra. Agora a gente vai observar o Botafogo mais uma vez, dessa vez no jogo contra o Juventude, marcando, numa estrutura também que varia do 4-1-4-1, e aqui a gente observa os saltos de pressão do Botafogo quando a bola entra no corredor lateral, tanto esquerdo quanto direito. Dá para observar que há uma movimentação maior em pressão quando a bola entra em algum desses lados do campo, para que se tenha essa superioridade numérica, se tenha um combate maior e se feche ainda mais o espaço para que o adversário não tenha a possibilidade de progredir com a bola dentro desse setor. É uma das dinâmicas de jogo do Botafogo. Agora deixa eu observar o Botafogo em bloco alto, pressionando a saída de bola do adversário, aqui ainda no 4-1-4-1, só que com os blocos um pouco mais alto, obrigando o adversário a fazer passes de retorno, e dentro disso volantes bastante combativos para levar o adversário ao erro ou gerar uma recuperação de posse de bola no campo adversário. Então, de olho no jogador de Botafogo em situações de pressão que podem ser bastante geradores de scout para o Cartola. Outra vez o Botafogo gerando o erro do adversário, tendo que fazer uma bola longa, um jogo mais direto, e aí gerando o erro mais uma vez. Contra o Palmeiras, o Botafogo fazendo novamente o 4-1-4-1, pressionando o corredor lateral, fazendo com que o Palmeiras faça passe de retorno através desses saltos de pressão bastante intensos e agressivos, e observe que quanto mais passos para trás o Palmeiras vai fazendo, mais as linhas do Botafogo vão saltando para conseguir fechar esse espaço no lado do campo. Agora o Botafogo ainda precisa ajustar a transição defensiva, que ainda é pouco combativa no primeiro momento de aceleração do adversário. A principal premissa do Botafogo é fechar sua área para gerar cortes ou bloqueios, mas ainda precisa ajustar a transição defensiva em velocidade. Uma vez que já entendemos que o time de Renato Paiva marca no 4-1-4-1, referência de zona, povoa o lado da bola, muita marcação, pressão com a agressividade dos jogadores, chegou o momento de a gente observar quais são as ideias do time de Renato Paiva com bola. Afinal de contas, quais são as principais dinâmicas do Botafogo? Se liga só. Bom, antes de tudo, vamos aqui trazer a estrutura. O Botafogo ataca no 3-2-4-1 ou no 3-2-5, variando bastante, com o Gregory entre os zagueiros e os laterais bastante espetados e abertos para poder receber essa bola na linha lateral, como vai ser o caso agora. Alex Telles pega a bola na esquerda, não consegue progredir, faz o passe de retorno para o Gregory, que já acelera uma inversão de corredor com a diagonal longa, buscando o Vitinho no lado direito. E aí ele busca o Savarino um pouco mais atrás na cobertura ofensiva, e o Botafogo também ataca muito as costas da última linha, seja com o Igor Jesus, seja com o próprio Savarino, seja com o Arthur. É um time que tem muita aceleração e velocidade para romper nas costas da última linha. Além disso, quando o Botafogo é pressionado, a gente está observando, eles aproximam muitos jogadores onde a bola se encontra para gerar tabelas curtas, associações curtas, numa dinâmica de terceiro homem, tabelando rápido para variar esse corredor, para tirar essa bola da zona pressionante e conduzi-la para onde tem um jogador livre e com muito espaço no campo para poder progredir com a bola. E aí, essa sequência a gente observa. O Botafogo é um time que faz muitos cruzamentos laterais e pesam bastante a área com muita aceleração desses atacantes para poder aí gerar uma finalização dentro da área. Outra vez o Botafogo construindo na esquerda, e aí, olha como o Arthur fecha na área já para ceder o corredor lateral direito para o Vitinho.
olho no Vitinho, que já falar daqui a pouquinho sobre ele. E aí o Vitinho consegue fazer essa ultrapassagem e mais uma vez o time Renato Paiva consegue gerar um cruzamento, pesando muito a área, agora com 4 jogadores para poder gerar cabeceios, e aí na sequência também uma finalização dentro da área, que o Botafogo congestiona e povoa muito a área do adversário. Mais uma situação agora avaliando um gol do Botafogo, o primeiro gol do Botafogo com o comando do Renato Paiva em partidas oficiais, uma tabela curta, bola na profundidade mais uma vez para o Arthur chegar e fazer o cruzamento, e 3 jogadores pesando a área novamente, Savarino, o Igor Jesus e o Vitinho nessa jogada. Então é um time que associa muito, tabela muito, tem capacidade de inverter corredor, tem possibilidade de triangular em um espaço um pouco mais reduzido dentro da pequena área, mas sempre finaliza essas jogadas em cruzamentos laterais, povoando e pesando bastante a área adversária. Além disso, Botafogo também é um time muito forte em cenários de contra-ataque, em transição ofensiva. Tem uma transição e um contra-ataque muito letal, com jogadores que, com poucos toques, porém, toques rápidos e progressivos, chegam com muita presença no último terço. Tá curtindo esse vídeo? Tá gostando da análise do Botafogo, o atual campeão do Brasileirão e que está invicto nessa temporada? Deixe o like, se inscreva no canal, manda esse conteúdo para mais e mais pessoas para que a gente possa avaliar todos os times do Brasileirão e escalar o melhor com base no Cartola de 2025. Uma vez que a gente já viu a organização defensiva e ofensiva, o coletivo do Botafogo, e aqui a gente já destacou algumas peças, chegou o momento da gente observar 2 principais peças do Botafogo para essa temporada do Cartola de 2025. E o primeiro jogador que está surpreendendo muitos nesse ano é o zagueiro Jair. Afinal de contas, quais são suas principais características que você, cartoleiro, pode explorar do Jair nessa temporada em 2025? Se liga só em mais uma análise individual aqui no canal. O Jair é um dos zagueiros da temporada que mais venceu duelos defensivos. Ele tem 92% de duelo defensivo, sobretudo nesse início de campeonato brasileiro. É um zagueiro de muita força, um zagueiro de muita estatura e que utiliza o seu biotipo físico para gerar muita vantagem posicional com relação aos seus defensores. E por isso, em jogos onde o Botafogo tem uma capacidade muito grande de saldo de gol, como foi agora o último contra o Juventude, o Jair ainda pode entregar uma média básica de 2, 3, 4 pontos através de desarmes, por ser um jogador de muito duelo. Tem um salto de pressão no portador adversário com muita agressividade, encurtando os espaços, encurralando o adversário, principalmente no lado do campo, para aí poder dar um bote preciso e gerar uma recuperação da posse de bola. Também fecha muito bem esse espaço para que o jogador não consiga fazer passe lateral, fazer passe para trás. Então, é um zagueiro que tem ali essa inteligência posicional de quando sair, quando encurtar e trazer esse bote preciso no melhor momento para que ele consiga gerar essa recuperação da posse de bola. Foi assim com o do Juventude, foi assim com os jogos da Libertadores, foi assim também no amistoso contra o Novo Horizontino que a gente está observando. Saltos bastante precisos, tanto com a perna esquerda, tanto com a perna direita, trazendo aí variabilidade para ele poder gerar esses desarmes. Outro ponto também que ele pode contribuir em algum momento é o duelo aéreo ofensivo dele, marcando gols em bola parada ofensiva. Ele é um zagueiro que, embora aqui a gente não vai observar cabeceios no alvo, mas que ele já está começando a lapidar esses cenários do jogo aéreo ofensivo, vencendo muita bola no alto, tem, como eu trouxe, uma estatura muito elevada e uma impulsão que faz ele conseguir estar à frente. Ou seja, em jogos, como eu falei, onde defensores do Botafogo podem ser uma boa opção, o Jair também, dentro dessa média básica, ele pode entregar cenários de gols através do duelo aéreo ofensivo, como a gente está observando aqui. O segundo jogador que a gente vai avaliar do Botafogo, ainda na linha de defesa, é o lateral direito Vitinho, que no primeiro jogo contra o Palmeiras conseguiu aí entregar uma média básica interessante, junto com o saldo de gol também. E o Vitinho é uma peça que também pode surpreender bastante nessa temporada do Cartola. Se liga só em mais uma análise individual. Vitinho é um lateral direito que tem muita intensidade em saltar para frente, o que a gente chama de saltos progressivos, para pressionar o adversário que está com a bola. Ele tem ali uma capacidade em espaços curtos de tiros de 5, 10 metros para encurtar no adversário. Ele consegue fazer isso com muita agressividade, ao ponto de muitas das vezes conseguir gerar desarmes limpos como se fosse um elemento surpresa. Ou seja, gerar um bote, uma recuperação e um desarme, enquanto ainda o adversário não pretende ali observar esse movimento ou mapear essa antecipação do lateral direito do Botafogo. Embora ele possua alguns problemas defensivos de posicionamento, de leitura de espaço,
mas entrega um cenário de desarmes interessantes quando o assunto é saltar com muita intensidade no adversário, para dentro disso poder fazer com que esse atacante de beirada, que tem um contra um forte, perca muitas posses de bola no seu setor através desse duelo. Também tem uma pressão na zona da bola interessante, que é a dinâmica do Botafogo que a gente trouxe aqui. O Vitinho contribui muito nisso, em fazer 3-2, 4-3, e dentro disso, o seu jogador que vai fazer esse bote para gerar mais uma recuperação da posse de bola para o seu time. E, obviamente, um scout bastante positivo, principalmente com ajuste para cima da pontuação de desarmes em 2025. Então, de olho na ação defensiva do Vitinho nessa temporada. Porém, assim como ele tem uma entrega defensiva bastante interessante, o Vitinho também pode ser uma peça bastante útil no momento ofensivo do Botafogo, com muita chegada no último terço, fazendo ultrapassagem em tabelas de 2 para gerar cruzamentos e passe decisivo. Lembra da análise que a gente trouxe aqui antes mesmo, fazendo a organização ofensiva do Botafogo, que a gente mostrou ele atacando esse corredor? É sempre uma peça que pega essa bola em vantagem posicional, em liberdade, que pode ser um gerador de scout, de assistência nessa temporada de 2025 no Cartola. Então, olho também no Vitinho, nessa presença dele no último terço do campo do Botafogo. Para fechar, vamos aqui trazer agora os principais scouts que essa dupla do Botafogo podem gerar nessa temporada do Cartola. Começando pelo Jair, scout de gols, através do duelo aéreo ofensivo que a gente trouxe aqui nos vídeos que ele está lapidando, e logo mais pode ser uma peça bastante participativa em gols do Botafogo. Desarmes também e saldo de gol, principalmente quando o adversário do Botafogo for um pouco mais fraco ou não tiver a mesma pretensão que o time carioca no campeonato. O Vitinho já pode entregar assistências, faltas sofridas, finalização para fora, desarmes e também saldo de gol. Já tem um leque maior de possibilidade de scouts, mas que também é uma peça tão útil quanto o Jair nessa temporada do Cartola. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal. E se você quer se aprofundar ainda mais neste conteúdo, se você quer saber muito mais sobre o Cartola de 2025, análise minuciosa, análise coletiva, uma avaliação técnica de um profissional da área que estuda e trabalha futebol há mais de 7 anos, com clubes, jogadores, empresários, você quer ter todo um conteúdo e um acervo tático para mitar no Cartola, com esse nosso plano de sócios que já está aqui na tela para vocês. Dentro desse plano de sócios, você vai ter muito mais vantagem e artifício para mitar no Cartola. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal. Curtiu? Comenta aqui o que você achou dessa análise do Botafogo. Se você acha que eles vão conseguir dar a volta por cima e se estabelecer novamente no Brasileirão. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!